Tricolores de toda a terra, vamos mais um Flu em Foco React Resenha. Hoje é o dia dos React, né? Hoje é dia da gente se divertir um pouquinho, né? A gente merece essa diversão após aí esse resultado diante do Borussia Dortmund e assim, a imprensa tá repercutindo o resultado, a imprensa, a grande mídia, né? E aqui nesse espaço agora para a gente reagir à grande mídia, vamos ver o que a grande mídia tá falando, vamos reagir à grande mídia, muita dor de cotovelo, mas muita sinceridade também, muita gente honesta comentando sobre o Fluminense e muita gente recalcada também. Vamos lá, tá começando o React Resenha, o seu Flu em Foco React Resenha. É isso aí, galera. Estamos aqui de volta agora para reagir à mídia convencional. Vamos ver o que a grande mídia falou do resultado da vitória do Fluminense. A gente vai começar com o Bruno Formiga, que é um cara que eu gosto, assim, um cara que tem opiniões sinceras. Vamos ver o que o Bruno Formiga falou aí desse empate com sabor de derrota aí do Fluminense. Conseguindo ali estar no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, né, entre os 6 primeiros, tendo uma sequência de bons resultados, e fez um jogo muito forte contra o Borussia Dortmund, empurrando o Borussia para trás, uma marcação que começou um pouquinho mais conservadora, mas foi saltando linha à medida que o Renato percebeu que dava para matar e atrapalhar muito a saída de bola do Borussia. O Borussia não conseguiu acionar praticamente em nenhum momento o Guirassy, um atacante com mais de 40 participações de gol na temporada, né? Já tinha feito isso na temporada passada pelo Stuttgart e repete isso pelo Borussia Dortmund, mas o Fluminense foi muito bem, taticamente, fisicamente, mentalmente, né, porque suportou a ansiedade, uma pressão e tudo, estreia de Mundial, a última experiência que o Fluminense teve num jogo desse nível foi muito ruim contra o Manchester City, né, a derrota por 4-0 e tudo, apesar de alguns minutos iniciais ali interessantes. Dessa vez o Fluminense fez um jogo muito inteligente, agressivo. Acho que o Borussia não esperava que o Fluminense subisse tanta marcação tão cedo, né? De novo, Perfeito. O Borussia não demorou a entender talvez o que tivesse acontecendo, porque não encontrava espaço para atacar o Fluminense. O Fluminense basicamente não deixou o corredor para o Borussia progredir, monitorou muito ali os lados do campo. É verdade que em alguns momentos no primeiro tempo o Borussia deu um susto aqui, outro ali, né? O ADM conseguiu uma ou duas escapulidas, mas no geral um jogo controlado do Fluminense e fisicamente os duelos sendo ganhos ali no coração do jogo, que é o meio-campo. E aí todos do meio-campo do Fluminense tiveram uma atuação assim, coletiva e individual muito boa, né? Todo mundo muito consciente do que tinha que fazer, e aí o Fluminense usando as esticadas de um lado para o outro, principalmente com o Arias, que foi eleito o melhor jogador em campo com justiça. O primeiro tempo do Arias é brilhante, assim, é muito bom. O segundo tempo também continua sendo muito forte. E o Fluminense teve chance com vários jogadores diferentes. O Fluminense teve chance com o EV, teve chance com o Canóbio, teve chance com o Arias, teve chance com o Martinelli, que também fez um jogo muito bom. O Hércules, que já vinha crescendo de produção desde a chegada do Renato. O Hércules foi um reforço para a temporada que demorou a dar uma resposta. Com a mudança de treinador, acho que isso fez bem para o Hércules e ele carrapato ali, preenchendo o campo o tempo inteiro. Os encaixes de marcação do Fluminense deram muito certo também, né? Atravancaram o time do Borussia, que não conseguiu ter dinâmica para sair dessa pressão. A marcação alta do Fluminense também funcionou. O Renato falou que treinou muito bola parada e controlou as bolas paradas do Borussia Dortmund. Então, assim, Cara, a leitura do Formiga é impressionante. Se você pegar meu pós-jogo e ver a leitura do Formiga, é idêntico. A leitura do Formiga e o meu pós-jogo, tudo que ele tá falando aqui é o que eu falei no meu pós-jogo. Assim, modéstia à parte, acho que praticamente a mesma coisa. Se você vê que eu tô vendo agora pela primeira vez aqui o Formiga falando, né? Todos esses vídeos que eu tô colocando aqui, eu tô vendo agora. Até porque eu não tinha tempo de ver esses vídeos antes.
Eu tô botando aqui as principais partes, eu vou cortar aqui com vocês, gravando. Tô gravando e fazendo aqui com vocês. Cara, concordo com tudo que o Formiga falou. O encaixe de marcação, o Fluminense foi melhor tática e fisicamente, coisas que não falaram muito. A importância de todos os jogadores do meio de campo do Fluminense, que fizeram uma partida sob o ponto de vista coletivo, tático e físico muito foda. E é isso aí que o Formiga falou. Vamos lá. Grande atuação, né? Um jogo muito completinho do Fluminense. A escalação inicial priorizou muito essa questão do ímpeto físico, da capacidade física para se bater com o Borussia, tanto que Ganso e Cano começaram no banco de reservas, uma escalação que você olha assim, inicialmente, fala, putz, ela não é brilhante, ela não tem tantos talentos quanto o Fluminense poderia dispor no campo. É verdade, você olha a escalação do Fluminense ali, você fala, putz, tem coisa melhor, tecnicamente falando, para usar. Mas do ponto de vista tático, físico, para o que o jogo precisava, Exato. Eu acho que o Renato foi muito bem na leitura. O maior temor dele, que era a questão de bola parada, ele conseguiu conter, Sim. ele conseguiu segurar, ele conseguiu travar o time do Borussia, que pouco incomodou. E às vezes que incomodou, o Fábio estava lá para dar segurança e fazer as defesas necessárias. Do outro lado, o Kobel voltou a ter uma atuação muito boa, né? O Kobel foi um dos melhores goleiros da Liga dos Campeões da temporada passada, não dessa. Nessa temporada ele deu umas rateadas e tudo, apesar de ser um goleiro muito, muito bom. E hoje voltou a ser fundamental. Se não fosse o Kobel, fatalmente o Fluminense teria vencido o Borussia Dortmund e ficado numa condição muito, muito tranquila, né? Do grupo. O Fluminense agora tem um caminho que se pode considerar mais fácil, né? Porque pega uma Mamelodi, tem o Ural e tal. Um time da Coreia, que, enfim, não sei o quanto pode incomodar o Fluminense, mas tem a pressão do Fluminense agora ser o favorito nesses dois jogos, depois de ter passado a arrebentação, o principal jogo. Que vai ficar aquele sabor de, putz, poderia ter ganho. Poderia, assim como o Palmeiras poderia ter ganho do Porto. Acho que olhando o contexto, em termos de atuação, talvez tenha sido a melhor estreia de um brasileiro. Você vai falar, putz, o Flamengo ganhou 2-0 do Esperance da Tunísia e tal. A diferença era muito grande, né? E o Flamengo, em algum momento ali do segundo tempo. Enfim, ele vai fazer uma análise do Flamengo aqui, pelo que eu tô vendo. Galera, esse é o Bruno Formiga, canal Bruno Formiga, se inscrevam aí. Ele também é da TNT Esportes. Tá aí, ó, tá aqui, tá falando pela TNT Esportes, inclusive. Eu concordo com tudo que o Bruno falou, perfeita análise do Bruno, na minha opinião. Vai de encontro tudo que eu falei. A gente tem que lembrar que o Borussia Dortmund, além de ter sido chegado nas quartas de finais dessa Champions League, na Champions League passada, anterior a essa que o PSG ganhou, ele foi finalista contra o Real Madrid e perdeu para o Real Madrid na final. Então, a gente não tá falando de qualquer time, não, tá? A gente tá falando de um cara, tipo assim, de um time foda, tá? Vamos ver aqui um pedacinho da live aqui do Rica Perrone. Rica Perrone falando aí também. Não intervi muito na fala do Bruno, porque, porra, concordei com muita coisa. Mas vamos lá, vamos ver aqui a fala aqui do fala demais aqui no Brasil, acaba machucando um pouco o torcedor brasileiro, sabe? Eu acho que é uma reação. Claro que tem a parte passional, eu estou me divertindo porque eu estou comprovando uma tese minha, estou me divertindo com isso, mas tem a parte passional que envolve não só o torcedor desse ou daquele time, da gente ser menosprezado e se menosprezar internamente, que é o que me incomoda, o tempo todo, entendeu? Então, a gente, como torcedor, a gente pode até de vez em quando concordar e falar, não, realmente, o futebol brasileiro está muito ruim e tal, realmente, tudo bem. Mas quando a gente enxerga a possibilidade de dizer para o mundo, não, peraí, eu não sou essa porra dessa baba também, não vem meter essa mapa acima de mim. A gente se sente bem, né, cara, de poder, porra, chegar lá e falar, não, calma aí, devagarzinho, vamos elogiar os caras e tal, mas vamos devagarzinho. Não é brinquedo aqui não também, não tem conversinha não. Ó, do caralho, sou Renato Portaluppi hoje, do caralho. Maneiro, o Rica Perrone é maneiro porque ele sabe finalizar jogo, mas ele consegue ser um torcedor venal do futebol brasileiro, né? Isso eu acho muito maneiro, muito maneiro. Vamos lá. Do cara, eu não esperava que o Renato fizesse o que ele fez. Tá? Quando eu vi a escalação, eu falei, caramba, botou um time aqui sem o Ganso, sem o Cano,
ele vai dar uma segurada. Meu irmão, o Renato mandou o Fluminense jogar a bola pra cima do Borussia. Porra, se é um treinador gringo fazendo isso e dá o nó que ele deu no Borussia lá, tava a imprensa inteira do Brasil de 4 agora falando do cara. Como é o Renato Gaúcho, não vai ter essa porra toda. O Renato foi do caralho hoje. E não é porque ele botou esse na ponta, esse aqui, porque não é isso. Mas é porque ele simplesmente fez o time dele entender o seguinte, cara, joguem o jogo. Para de ter medo do nome do Borussia, do que a imprensa fala do Borussia, da Alemanha. A Alemanha é o caceta, meu irmão. Nunca que a Alemanha jogou mais bola que o brasileiro. Nunca na vida a Alemanha jogou mais bola que o brasileiro. O Fluminense botou a bola no chão, tocou a bola e foi melhor. Porra, é assim que é, cara. E que os outros vejam, Botafogo, Flamengo, todo mundo olha e fala, cara, é isso. Ó. Palmeiras mostrou Boca, Fluminense. Vamos jogar, a gente pode jogar. A gente não pode jogar com Paris, com Real Madrid, com Bayern, com Manchester City. A gente não pode jogar. A gente vai ter que fechar a casinha, achar um gol, vai ser uma pica. Se sair pro jogo, vai levar. Mas os outros, a gente pode jogar. Sempre pôde e provavelmente sempre vai poder. Então, vamos enaltecer também quando a gente acerta, porque hoje o Fluminense, mais do que o resultado em si, o Fluminense jogou um futebol que honrou o futebol brasileiro. Ao contrário, por exemplo, do que o Santos fez naquela final do Mundial, que foi lá cagar no pau, ficar pagando pau e babando ovo pro time do Barcelona, foi lá, hoje se tivesse trocar pontapé, trocava. Se tivesse trocar cotovelado, trocava. Não tinha nenhum jogador do Fluminense, só querendo autógrafo do jogador do Borussia. É porrada, verdade, porra. É jogo. Agora a gente fica nessa situação meio colonizada, sabe? Olhando pros gringos como se... Oh, meu Deus, ele é gringo. Ai, meu Deus, me dá sua camisa, me dá o... Nossa, que honra jogar ao lado. E fala, não, cacete, minha mãe tá na porrada com o cara, porra. Porra, depois do... O que eu gosto do Rico é isso. Ele tá falando um pouco de tática aqui, tá falando muito de postura, de atitude, de cultura do futebol brasileiro. Isso é muito legal essa fala dele. Claro, ele não tá indo para uma análise mais tática, que isso também é legal, mas também é muito legal você ver o cara falar do jeito que ele tá falando, né? Muito maneiro mesmo essa fala do Rico aqui. No jogo, tu vai lá e tira foto pro cara, mas na hora do jogo não tem essa conversa. Eu achei do cacete ontem, eu achei o Boca ontem do caralho também com o Benfica, o Palmeiras, com o Porto. Tá tudo muito bom, cara. Tá tudo muito bem até agora. Não, porque tem que ter um porém, né? Sempre tem um porém, né? A gente, bom, o brasileiro não pode ser feliz o tempo todo, né? A gente tem que ser um... Não fosse a notícia, o presidente da La Liga dizendo que a intenção dele e dos jogadores europeus é acabar. Enfim, falamos aqui vimos aqui o Rica Perrone falando. Vamos ouvir agora aqui o maior dos amargos. Eu sei que muita gente fala, pô, Quintela, tu tá botando esse cara para falar? Vou colocar porque eu quero reagir a ele e desmistificar as besteiras que ele fala, só que ele tem uma mídia para dar moral para as coisas que ele fala, então eu vou colocá-lo aqui para falar também. O Mauro César Pereira, tá? Vamos ver aqui o Mauro César Pereira falando. A equipe comandada por Renato Portaluppi numa situação até interessante para poder pleitear uma das vagas na próxima fase, no caso, a classificação. O Fluminense, uma equipe já com certa rodagem jogando juntos, né? Uma espinha dorsal, uma base que já atua há muito tempo juntos, desde os tempos do Fernando Diniz, quando ganhou a Libertadores, e que se preparou bem para esse jogo. Contra um adversário, e aí acho que a grande questão, né, dessa análise que eu tenho visto um pouco precipitada, de comparativos, né, entre superioridade ou não de brasileiros e europeus. Veremos o Flamengo contra o Chelsea na sexta-feira, já vimos o Palmeiras enfrentando o Futebol Clube do Porto, mas é preciso colocar no contexto. Os times brasileiros, os times sul-americanos, houve Boca também contra o Benfica, estão enfrentando europeus em final de temporada e mais preocupados com as férias e com a retomada da próxima temporada, alguns deles que terão que, por exemplo, disputar fases preliminares de competições internacionais, que lá também acontece, como no continente sul-americano. Então, é muito precipitado achar que por um jogo ou outro, numa competição nova, e que claramente não é prioridade dos times da Europa, é que os times sul-americanos, brasileiros em especial, estão no mesmo nível, são melhores ou não. Aí entra o complexo de vira-lata que a gente falou e que o Rica Perrone combate tanto e que a gente vai ver. Quem me conhece sabe que eu sou um cara que eu sempre falo do nível ruim do futebol brasileiro e reconheço sim a superioridade do futebol europeu. Superioridade do futebol europeu é óbvio que ela existe porque eles têm mais dinheiro. Então, se eles têm mais dinheiro, eles contratam os melhores jogadores, os melhores técnicos, têm as melhores estruturas de trabalho, têm os melhores estádios. Cara, isso é uma realidade. Não tem como lutar contra a realidade. A realidade é essa. Isso é um fato. O futebol brasileiro ele é
né? O futebol europeu ele é muito mais forte do futebol brasileiro, fato, né? Agora, e que óbvio que se o Fluminense tivesse enfrentado o Real Madrid, tivesse enfrentado o Borussia, o Bayern de Munique, teria sido muito mais difícil o Fluminense conseguir protagonizar como protagonizou contra o Borussia. Agora, vem com esse papo de que é porque os caras estão desinteressados, porque é final de temporada. Meus amigos, os caras estão disputando a Copa do Mundo de Clubes, eles não querem perder para time brasileiro. Outra coisa, você viu como que os torcedores deles ficaram putos? A gente mostrou o react aqui. Vocês viram como os torcedores deles ficaram putos? Vocês viram os jornais alemães, a reação dos jornais alemães? Entende? Não tem essa porra não, cara. Os caras querem ganhar, cara. Os caras querem ganhar. Os caras não querem perder, não querem ser dominados. Quando você viu um time brasileiro dominar tanto um outro time como o Fluminense dominou esse Borussia Dortmund? O problema é que é o Fluminense que dominou o Borussia Dortmund, né? E aí entra isso daí. Óbvio que eu não tô... Reconheço que o Borussia não é a primeira prateleira, mas ainda assim era pro Borussia ser superior ao Fluminense. Não foi. E não foi. Quando o Fluminense ia lá no final de temporada enfrentar o Borussia, Fluminense em fim de temporada pensando nas férias, aí esses caras não falavam nada. Que os europeus têm superioridade física, porque estão em meio de temporada, aí não falavam absolutamente nada. Agora que o Fluminense vai lá para enfrentar os caras e os caras estão no fim de temporada, aí não, é porque está em fim de temporada. Isso é vira-latice. Isso é vira-latice. Outra coisa, temperatura hoje 19 graus. Então isso é complexo de vira-latas, tá? Vamos ver aqui. Esses jogos não medem essa diferença. Eles oferecem uma oportunidade para que os times brasileiros, ou da América do Sul em geral, possam enfrentar e até suplantar esses adversários europeus. Mas achar que porque o Fluminense fez um jogo duro contra o Borussia Dortmund poderia vencer, que o Palmeiras teve tudo para ganhar do Porto... Não, é o contrário. O Fluminense teve tudo para ganhar do Borussia e o Palmeiras fez uma partida dura contra o Porto. Diferente, seu Mauro César. Eu sei que é difícil para você, quanto flamenguista, reconhecer que o Fluminense foi dos brasileiros o que jogou mais. Eu sei que é difícil, mas tá feio. Tá muito feio isso daí que você tá falando. Ganhou. E o Flamengo eventualmente pode até conseguir algo interessante contra o Chelsea na próxima sexta-feira. O Botafogo agora jogando contra PSG e depois Atlético de Madrid. Gente, é muito precoce, não é isso. Esse torneio não vai medir forças, não vai estabelecer quem é quem, o tamanho de cada um dos times e se são mais fortes ou não do que os europeus. São jogos específicos de uma competição peculiar, nova, que está estreando, e o que tem que se pensar é tirar o proveito da oportunidade. Por muito pouco, o Fluminense não vence o jogo. Então, é para ficar satisfeito com a atuação, é para o Tricolor ter orgulho da atuação da sua equipe, entender que pode sim avançar e pode fazer um bom papel nesse Mundial de Clubes, e isso é o que mais importa. As comparações, tentativas de conclusões, não, esse é melhor que aquele, seria a mesma coisa que uma equipe, digamos, da Série B ou C do Campeonato Brasileiro, jogasse contra uma equipe grande da Série A na Copa do Brasil, vencesse uma vez e, a partir daí, as pessoas vão achar que o campeonato estadual daquele time que venceu é mais forte do que o do time que perdeu, ou que aquela equipe... Enfim, depois dessa comparação, eu paro por aqui com o Mauro César, não dá. Tá com uma dor de cotovelo pesada o Mauro César Pereira. Mas vamos continuar, vamos ver um pouquinho aqui um pouquinho de clubismo. Ou melhor, um pouquinho de combate à vira-latice. Eu vou colocar um cara aqui que eu nem sou muito fã dele, não. Né? Não gosto muito dessa galera que vai falar aqui, não, porque eu acho que eles tentam passar por jornalistas e não são jornalistas. Mas vamos ver aqui um pouquinho aqui do Trajano, do América, falando aqui sobre essa partida do Fluminense. Vamos ver o que o Trajano falou aqui. Toda aqui da nossa turma de cá. Mas o que eu queria falar, Juca, é que a gente podia ter feito uma outra enquete, porque está havendo muita discussão nas redes sociais em relação à participação dos times brasileiros. Dos times brasileiros. Os quatro já jogaram. E, sem dúvida alguma, para mim, o melhor foi o Fluminense, que era tido como o mais fraquinho, né? Dos quatro era tido e havido como o Flamengo, que é poderoso, o Palmeiras é poderoso, o Botafogo está se reestruturando, se armando. O Fluminense foi o primeiro a chegar, inclusive, lá. Ninguém estava dando muita bola. E mais, que o jogo do Fluminense contra o Borussia seria o mais difícil na estreia dos quatro. Pois bem, não foi nada disso. E muita gente nas redes sociais está gozando, quem diz que o Fluminense foi o melhor,
e vinha belíssimo 0-0, hein? Amassou o Borussia e não fez gol. E os outros, o Flamengo fez 2, o Botafogo fez 2, então fica essa discussão. Mas, para mim, abrindo aqui os trabalhos, se teve algum time brasileiro que jogou com dignidade maior, com empenho, com raça, acabando um pouco até com essa escolha de vira-latice, que não dá para uma rodada só você falar que tem complexo de vira-lata, tá vendo? Brasileiro enfrenta os europeus, foi um fiasco mesmo. O time do Borussia não só não que foi superado pelo Fluminense, como foi um retrato de um time horroroso. Até o pessoal tem mania de falar isso, mas vamos incorporar esse pessoal que fala. Jogando essa bolinha que jogou contra o Fluminense, se disputasse o campeonato brasileiro aqui, ia cair para a segunda divisão. Não consegue acertar um passe. Não sabe sair jogando. Não é? Agora, não quer dizer que ainda podemos dizer que os times europeus vão ser massacrados, ou vão tomar uma surra, ou vão perder os times. Eu queria botar só essa partezinha inicial aí do Trajano, porque o Trajano foi muito correto, muito honesto na análise dele. Eu gostei muito dessa fala aí do Trajano. E foi bacana, foi bacana. Agora vamos ver, né, o Fred Caldeira aí. Fred Caldeira falando, gosto muito do Fred. Tricolor, tá feliz pra cacete e portando o seu manto, a sua camisa do Fluminense, retrô, linda, que foi uma das primeiras camisas do Fluminense. Vamos ver aqui com o Caldeira. Caldeira tá feliz, vamos ver. Eu estou eletrizado. Cara, eu tenho que admitir que eu vim para esse jogo. Eu né, no meu pré-jogo aqui dentro da minha casa, eu estava tenso com a possibilidade do Fluminense ser, não digo atropelado, mas não competir com o Borussia Dortmund. Essa era a minha expectativa pré-jogo. Conversando com um grande amigo meu, Guilherme, falei isso um pouco antes da partida. Falei, cara, empate já é muito improvável e seria um gosto de vitória muito, muito grande. E aí o que se deu em campo traz um gosto amargo para o empate. Se você olhar para o jogo, eu ainda acho que é um muito bom resultado. Olhando para o macro, olhando para a fase de grupos, porque agora a gente pode brigar pela liderança desse grupo, algo que eu achava pouco provável. Já chego aí porque eu quero falar do jogo antes das projeções. Mas, bicho, o Fluminense jogou melhor do que o Borussia Dortmund. E em momentos do jogo, deu apavoro no Borussia Dortmund. Houve momentos do jogo que o Fluminense fez com que o Borussia desse curto-circuito, tivesse momentos de pane, sufoco para cima do Kobel. Então, eu não consigo sentir algo maior do que o orgulho. A frustração existe. Perfeito. O Fluminense deveria ter vencido pelo jogo que fez. Se o futebol fosse um esporte linear entre... Só uma coisa, galera, ele falou do orgulho, é exatamente o que eu estou sentindo. O meu orgulho não cabe no peito, é um orgulho com frustração. Concordo plenamente com tudo que ele falou aí. Esse é o meu sentimento, orgulho / frustração. Exatamente isso que eu estou sentindo. Vamos lá. Performance, atuação e resultado, o Fluminense teria vencido esse jogo. Mas como não é, e por isso que a gente ama tanto esse esporte também, o Fluminense não consegue vencer. Perde chances, perde uma chance muito clara, né? Mas tem finalizações que vão muito próximas ali, a do Martinelli no primeiro tempo, especialmente, e a mais clara de todas, chuta Everaldo, pelo amor de Deus. Mas também, chuta melhor, Canóbio, porque você teve espaço para chutar melhor, ou até devolver para o Everaldo, mas de qualquer maneira a responsabilidade de um 9 naquele lance é finalizar. Se fosse o Herman, ele tinha chutado de primeira, de fora da área, tentando encobrir o Kobel, porque estava adiantado, voltando, né, botou a marcha ré ali desesperado, e o Everaldo não aproveitou. Essa é a chance que evidentemente está entalada na garganta do torcedor do Fluminense, porém, contudo, todavia, entretanto, o Fluminense jogou melhor do que o Borussia Dortmund, bicho. E isso não é o orgulho, ele não vem de uma posição de vira-lata. Caramba, conseguimos empatar com os brilhantes europeus. Cara, a distância entre
futebol brasileiro e futebol europeu no antigo formato do Mundial de Clubes, depois dos anos 90, eu já falei sobre esse histórico aqui num dos vídeos recentes, especialmente depois da Lei Bosman, que, enfim, aumentou o fluxo, a concentração de renda e a concentração de grana aumentou e esgarçou essa distância, principalmente porque a gente só enfrentava o campeão da Champions. Acho que sobre o torneio, enfim. Mas foi legal ver a alegria do Fred, né? Como grande tricolor que é. Foi legal demais ver a alegria dele aqui como tricolor. E vamos ver aqui agora também o pessoal da ESPN repercutindo também esse jogo. Vamos ver o que a galera da ESPN falou também. E foram bem, achei bem bacana também a fala da galera da ESPN. É um resultado bom. Quem empatou com o Borussia. Mas, nossa, não tem injustiça no jogo, não teve interferência de arbitragem, mas acho que foi um dos maiores pecados desse campeonato até agora, o Fluminense não ter vencido esse jogo. Tudo bem? Pois é, tudo bom, William? Bom, primeiro acho que assim, é importante a gente destacar o ótimo início dos brasileiros na competição. Sim. Porque a gente está falando de times brasileiros que ganharam 2 jogos e empataram 2 jogos. Os que empataram, acho que até mereciam a vitória. Pois é, contra os europeus, né? Empataram contra os europeus, contra os adversários teoricamente mais difíceis das suas chaves. Então, acho que só para ressaltar isso, foi um começo muito bom dos times brasileiros, porque mesmo aqueles que empataram e que mereciam ganhar, teoricamente tem caminhos menos complicados. Agora, eu vou te falar que dos 4 times, das 4 atuações, para mim a melhor atuação foi a do Fluminense. Sem dúvida. Que era, para muita gente, aquele que enfrentava o adversário mais duro, né? O Palmeiras pegou o Porto, que era o 3º colocado do campeonato português, mas o Fluminense pegava um 4º colocado do campeonato alemão, que tinha chegado longe até na Champions League, acabou sendo eliminado pelo Barcelona, e a gente lembra como foi a eliminação, né? O que o Dortmund fez na volta. Então era um time que vinha de um bom momento, ok, os 30 dias sem jogar, talvez façam diferença, mas de qualquer maneira acho que dá para dizer que era o adversário mais duro dos 4 brasileiros, e para mim o Fluminense teve a melhor atuação entre os brasileiros, porque não deixou o Dortmund jogar, a gente não viu o Borussia criar praticamente nada. A primeira defesa do Fábio foi acontecer aos 19 minutos do segundo tempo, é a primeira vez que ele trabalha no jogo. Ele teve uma defesa no primeiro tempo, mas não estava valendo, o lance estava impedido. E o Fluminense, como você disse, criou várias chances para abrir o placar. Então, realmente é um pecado, é para lamentar, mas também pelo que a gente viu dos 2 times, né? E eu acho que pelo que a gente vai ver dos 2 adversários da chave, que para mim são 2 adversários bem abaixo, a tendência é que se resolva. Eu arriscaria mais até nesta chave do que no grupo do Palmeiras, que a tendência é que a coisa se resolva no saldo de gols para a primeira e segunda colocação, pela fragilidade dos outros times do grupo. Vamos ver, de qualquer maneira, acho que assim, claro que o Fluminense lamenta, porque ganhar esse jogo era um passo enorme para ter a liderança e a primeira colocação, mas ainda assim não é um mau resultado, né? Se você ignorar o que foi o jogo, não é um mau resultado. Acho que o Fluminense agora tem tudo para passar de fase, resta saber em qual posição. É para ir com muita confiança para os próximos jogos, né, Beto? Porque assim, teve muita personalidade o Fluminense. Foi vertical a hora que precisou ser, a hora que teve que ter paciência de tocar a bola, teve. Muitas associações pela direita, pela esquerda, trocando passes, sendo um time muito consciente, um time que controlou o jogo. Um time que, de alguma forma, falou, o jogo é meu, o jogo está comigo, quem define esse jogo sou eu. Eu senti um Fluminense muito assim no jogo. E você, Bernardo, tudo bem? Concordo contigo, William. Boa tarde, você. Quase falei boa noite. Boa tarde ao Jean, ao Calçade, aos fãs das fãs do esporte. É um hábito. Não, no mesmo dia, a gente já deu bom dia e boa tarde. É verdade. Só não deu boa noite. Senhor jogo do Fluminense. Pois é, cara. Para mim, surpreendentemente positivo. Porque eu até achava que o Fluminense podia empatar e, quem sabe, até ganhar do Dortmund. Mas ter esse tamanho de controle sobre a equipe alemã, eu não pensei que fosse ser assim. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho que foi uma senhora partida. O melhor jogo até agora entre os brasileiros. Pensando em times que precisam ter a iniciativa do jogo. Fazendo uma comparação com o Palmeiras, que eu também acho que foi melhor que o Porto. O Dortmund é melhor que o Porto. É consideravelmente melhor que o Porto, independentemente da atuação de hoje. O Dortmund não ter sido a atuação ideal da equipe alemã. Não sei se isso tem a ver com o que o Fluminense fez, ou se o time realmente jogou abaixo, mas um jogo extremamente convincente, promissor. É óbvio que o Fluminense não está entre os candidatos ao título,
Se o Fluminense for campeão, vai ser uma das coisas mais, assim... improváveis. Não, supera o título do Inter contra o Barcelona, do Gabiru, que para mim foi o mais improvável dos títulos das finais de mundiais em confronto direto que a gente viu até hoje. Mas é só elogios, a não ser nas finalizações. Pois é, ali pecou, né? E aí... Não acho que foi o peso da estreia, não acho que foi uma questão só técnica. Eu não acho que... Às vezes no futebol as coisas não acontecem e hoje só por isso não aconteceram. E, para mim, só discordo uma coisinha do Jean, mas é uma questão de conclusão. Não dá para escolher o jogo, amargo o resultado do Fluminense. Falasse antes do jogo, ok, depois do jogo ficou muito amargo. Acho que todos os brasileiros que entraram em campo, quem mais tem a lamentar é o Fluminense e quem tem mais a comemorar é o Botafogo, porque eu não acho que o Botafogo foi melhor que o seu adversário e ganhou o jogo. É um misto de sensações nesse jogo do Fluminense, porque realmente, se alguém falasse antes do jogo, o Fluminense vai conseguir um empate, acho que muita gente já fechava. Claro. Vamos fechar esse empatezinho aqui, É tá por tudo isso que eu certo. digo que não é tão amargo, porque justamente antes do jogo você assinaria. Claro que depois do jogo você lamenta. Agora, se você falasse, talvez o mais otimista dos torcedores do Fluminense, talvez, mas assim, a maioria da torcida do Fluminense chegasse e falasse assim, mas o Fluminense ele vai ser bem superior ao Borussia, ele vai controlar o jogo, ele vai dominar o Borussia, só vai ficar no empate, mas ele vai dominar, ele vai chutar mais a gol, ele vai ter todos os números melhores, posse de bola, ele vai amassar. Acho que nem o mais otimista ali conseguiria imaginar isso. Por isso que fica esse misto de sensações, né? Sim. Ok, fecharia o empate, mas depois você vê o jogo, você fala, caramba... Mas o torcedor tem que ter orgulho dessa atuação. Tem que ter orgulho. Eu acho Verdade. e esse é um ponto para passar para o Calçade. Acho que é para fechar o jogo o torcedor se sentir orgulhoso, né? Porque realmente, que belíssima exibição, que há muito tempo eu não via do Fluminense no Campeonato Brasileiro, hein? Esse Fluminense aí não é do Campeonato Brasileiro não, hein, Calçade? Tudo bem? Olá, William. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que esse Fluminense talvez seja, hoje, a gente tenha visto a melhor versão desde... A gente falava isso, eu concordo na redação. Desde a conquista da Libertadores da América. Porque não comparando as equipes, a maneira de jogar, apenas o comportamento. Não esperava ver o Flu da maneira como nós vimos, mas tem algumas questões que nós vamos discutir durante um bom tempo quando terminar o Mundial. Quando terminar o Mundial, nós vamos ter muita coisa para analisar. Porque esse Fluminense deu ao Renato 16 dias para treinar. Jogou no dia 1º de junho, foi para campo hoje. 16 dias com o treinador, chegou primeiro nos Estados Unidos, poderia treinar no Brasil, preferiu treinar lá, se adaptou perfeitamente a tudo, e era um Flu muito organizado, muito preparado para o jogo do adversário. Não é um Fluminense que você falou, agora eles se surpreenderam. O Borussia Dortmund não gerou surpresas na forma de jogar. É um Borussia Dortmund que aí tinha causado danos no Barcelona, na Liga dos Campeões ainda. Foi um confronto em que ele ganhou até do Barcelona. E uma equipe que veio também tranquila, porque a gente fala, eles estão no final de temporada e os brasileiros estão no meio. Gente, os brasileiros estão muito mais arrebentados no meio da temporada, porque fizeram quase o número de partidas que o Borussia Dortmund jogou a temporada toda. Então esse negócio de final, meio de temporada, no caso de brasileiro, quase que não pesa, porque aqui é um massacre. Então, sim, descansado, bem treinado, bem preparado, focado no adversário, foi o Fluminense que surpreendeu. Surpreendeu. O Fluminense jogou bem. Faltou detalhezinho técnico na hora de finalizar, né? A precisão. Isso faltou. Né? Mas foram 5 defesas do goleiro. Sim. O Flu, no segundo tempo, o Renato faz uma inversão que fez todo sentido. Ele inverteu o Arias e o Canóbio. Por quê? Porque aí ele vai com o pé direito para a linha de fundo, com o pé esquerdo para a linha de fundo. Porque quando o jogador está na esquerda, o canhoto está na direita, na verdade, ele vai cortar para dentro. Né? Chegar na linha de fundo é um negócio meio estranho. E aí ele levou o Fluminense para a linha de fundo, invertendo os jogadores. E começou a ter bola, cara, para finalizar. Então, assim, acho que o Flu foi muito bem. Porque foi um confronto, diria, antes da bola. Você, analisando o Mundial, você fala assim, esse aqui vai ser o primeiro e maior confronto de um time brasileiro. E ele encarou muito bem. Num grupo que os dois devem se classificar, decidindo por critérios de desempate. Que agora o Flu não tem o direito de se enroscar com os outros do grupo, né? Porque senão vai acabar com tudo que fez hoje. Mas eu adorei. Achei o Fluminense
surpreendente. Tá aí, galera. Então, reagindo aqui aos comentaristas, muito legal a análise do pessoal da ESPN. Achei muito bacana, assim, o carinho que eles tiveram ali em falar do Fluminense. Eu acho que foi bem maneiro, né? Você vê que os caras, assim, acima de tudo ali, não é questão de torcer pelo Fluminense, é questão dos caras terem, tipo assim, um respeito pela atuação que o Fluminense teve, né? O Fluminense teve uma grande atuação, é indiscutível a grande atuação que o Fluminense teve, e ficou explícito aí para todo mundo ver, né? Que o Fluminense jogou muita bola, o Fluminense foi soberano, o Fluminense esteve realmente, foi melhor do que seu adversário. Então isso daí é uma coisa que, tipo assim, fica até feio você não querer reconhecer isso, que nem o Mauro César lá, ele fala, foi bem, não sei o que, isso aqui lá, mas foi bem, mas aquele foi bem, que tu vê que ele tá puto da vida que foi bem, sabe? Não, os caras tiveram um respeito pelo Fluminense, os caras tiveram uma certa... Porque a gente não quer benevolência com o Fluminense, a gente quer apenas que os caras falem aquilo que aconteceu dentro do campo. Então foi muito legal, né, essa avaliação feita pelo pessoal da ESPN também. Então tá aí, o que vocês acharam dos comentaristas aí? Comentem aí, dê a opinião de vocês a respeito do que vocês acharam. Vamos resenhar agora aqui no chat, quero conversar com vocês também e saber a opinião de vocês sobre isso daí. A verdade é que o Fluminense chocou o mundo e o futebol brasileiro com essa atuação absurda diante do Borussia Dortmund, uma atuação realmente que podem falar o que quiser, mas eles próprios não estão sabendo explicar o que o Fluminense fez diante do Borussia Dortmund. Se inscreve aí no canal, galera. Valeu!